Prepare-se para uma revelação surpreendente. Jesus não é apenas uma figura de fé, mas uma presença histórica comprovada. Este vídeo não é apenas um relato antigo, é uma jornada emocionante que desafia nossas crenças mais profundas, mergulhando nas evidências concretas de sua existência. Vamos explorar o contexto histórico de Jesus, nos transportando para uma época de grande agitação e transformação. Imagine-se caminhando pelas ruas poeirentas da antiga Palestina, um território pequeno, mas crucial, sob o domínio implacável do Império Romano. A opressão e a resistência estavam em todos os cantos, alimentadas por uma mistura fervorosa de esperança messiânica e frustração política. Neste cenário, as diversas correntes religiosas judaicas disputavam a alma do povo. Os fariseus, zelosos pela lei, buscavam uma pureza ritual que acreditavam poder trazer a salvação. Os saduceus, mais aristocráticos e acomodados ao poder romano, controlavam o templo de Jerusalém com punho de ferro. E havia também os essênios, que se retiravam para o deserto, esperando um fim apocalíptico que limparia o mundo de injustiças. A opressão romana não era apenas uma força militar, mas uma presença cotidiana e sufocante. Soldados marchando pelas ruas, impostos exorbitantes cobrados por publicanos corruptos e o constante medo de repressão violenta tornavam a vida difícil para os judeus comuns. Neste caldeirão de tensões, a expectativa por um Salvador era mais do que uma esperança religiosa. Era uma necessidade visceral de libertação e justiça. É nesse ambiente turbulento que surgem as primeiras menções sobre um homem singular, cujas palavras e ações começariam a ressoar entre as massas. Um carpinteiro de Nazaré que falava de amor, perdão e um reino de Deus diferente de qualquer outro. As histórias de suas curas, de seus sermões poderosos e de sua presença transformadora começaram a se espalhar como fogo em palha seca. Mas essas histórias sobre Jesus não se limitaram ao boca a boca nas ruas de Jerusalém ou nas sinagogas das pequenas vilas. Elas encontraram seu caminho para os escritos de historiadores e cronistas da época, mesmo aqueles que não tinham nenhuma ligação com o movimento nascente que ele inspirou. Quem eram essas figuras que documentaram a presença de Jesus em suas obras? Como suas palavras moldaram a visão histórica que temos dele hoje? Vamos seguir a trilha deixada por esses registros antigos, explorando as fontes históricas não cristãs que mencionam Jesus e nos oferecem um vislumbre fascinante de sua existência. Mergulharemos nas páginas de escritos seculares, onde Jesus aparece, não como um mito, mas como uma figura real, cujas ações e palavras ecoaram até nos cantos mais inesperados do Império Romano. Muitas pessoas se perguntam: existem referências a Jesus fora da Bíblia? A resposta é sim, e isso é absolutamente fascinante. Historiadores e escritores da época, sem qualquer ligação com o movimento cristão, mencionaram Jesus em seus trabalhos, oferecendo-nos uma visão independente e poderosa de sua existência. Vamos começar com Flávio Joséfo, um historiador judeu nascido apenas alguns anos após a morte de Jesus. Joséfo, em suas obras Antiguidades Judaicas, faz menção a Jesus de uma forma que tem intrigado estudiosos por séculos. Ele se refere a Jesus como um homem sábio e um fazedor de feitos surpreendentes. Mas não para por aí. Joséfo também menciona Tiago, o irmão de Jesus, ressaltando a importância e a influência que Jesus teve durante sua vida e mesmo após sua morte. Outra figura notável é Tácito, um renomado senador e historiador romano. Em seus escritos, especificamente nos Anais, Tácito faz referência a Jesus ao descrever o grande incêndio de Roma durante o reinado de Nero. Ele menciona que os cristãos, seguidores de Cristo, foram injustamente acusados de iniciar o fogo. Tácito descreve Cristo como aquele que sofreu a pena extrema durante o governo de Pôncio Pilatos, corroborando os relatos bíblicos da crucificação.
E não podemos esquecer Suetônio, outro historiador romano, que em sua obra Vida dos 12 Césares menciona os cristãos e seu fundador Cristo em relação aos tumultos que eles causaram em Roma. Essas referências independentes são essenciais porque mostram que a existência de Jesus era um fato reconhecido, não apenas pelos seus seguidores, mas também por aqueles que viviam fora do círculo cristão. Cada uma dessas menções, encontradas em textos que sobreviveram por quase 2000 anos, constrói um retrato de Jesus que transcende os relatos religiosos. Elas confirmam que Jesus foi uma figura real, cuja vida e ensinamentos ressoaram tanto com seus seguidores quanto com os observadores externos. Mas há mais. Esses escritos antigos são apenas a ponta do iceberg. Vamos nos aprofundar ainda mais nas evidências, explorando a riqueza dos manuscritos do Novo Testamento. Esses textos antigos, preservados ao longo dos séculos, oferecem uma visão detalhada e consistente da vida e dos ensinamentos de Jesus, proporcionando uma base sólida para nossa compreensão histórica. A riqueza dos manuscritos do Novo Testamento é um verdadeiro tesouro que nos conecta diretamente aos tempos de Jesus. Imagine um mundo sem a facilidade da impressão, onde cada documento era meticulosamente copiado à mão por escribas dedicados. É nesse cenário que encontramos uma das mais impressionantes coleções de textos antigos, os manuscritos do Novo Testamento. Esses manuscritos, datados de séculos atrás, são testemunhos tangíveis dos ensinamentos e da vida de Jesus. O que torna esses documentos tão notáveis é a sua quantidade e consistência. Existem milhares de cópias dos manuscritos do Novo Testamento espalhadas pelo mundo, desde fragmentos pequenos até códices completos. Através dos tempos, estudiosos têm comparado essas cópias, e o que eles descobriram é simplesmente surpreendente, uma notável consistência textual. Essa consistência não apenas reforça a autenticidade dos textos, mas também sublinha a dedicação com que foram preservados. Erros de cópia são inevitáveis em qualquer processo manual, mas a comparação entre os manuscritos mostra uma precisão extraordinária. É como se cada escriba entendesse a importância vital dessas palavras, dedicando-se a transmitir os ensinamentos de Jesus de forma fiel. Mas os manuscritos não são apenas sobre números e precisão. Eles carregam histórias, emoções e a essência dos primeiros cristãos. Imagine um pergaminho antigo, desbotado pelo tempo, mas ainda legível. Nele, você encontra palavras que inspiraram gerações, desde sermões que ecoaram em sinagogas e casas, até cartas que cruzaram mares e continentes, levando a mensagem de Jesus a lugares distantes. Além disso, esses manuscritos revelam uma rede complexa de comunidades cristãs espalhadas pelo Império Romano. Cada comunidade preservou e disseminou esses textos, criando uma tapeçaria rica de tradições e interpretações que convergem em uma única narrativa, a vida e os ensinamentos de Jesus. E há mais a explorar. Não estamos apenas falando de textos antigos, estamos falando de uma era de descobertas arqueológicas que continuam a surpreender. Cada escavação, cada artefato encontrado nos leva um passo mais perto de entender o mundo em que Jesus viveu. Vamos agora mergulhar nas descobertas arqueológicas recentes que têm iluminado o cenário histórico de Jesus. A arqueologia tem sido uma aliada poderosa na confirmação de eventos e lugares mencionados na Bíblia. Prepare-se para se surpreender com o que as escavações em lugares como Cafarnaum, Belém e Jerusalém revelaram, trazendo à luz evidências tangíveis que conectam os relatos bíblicos ao nosso mundo físico. A arqueologia tem desempenhado um papel fascinante e vital na busca por evidências históricas sobre Jesus. Cada escavação, cada fragmento de cerâmica e cada fundação de edifício antigo nos trazem um passo mais perto de entender o mundo onde ele viveu e pregou.
Imagine-se ao lado de arqueólogos enquanto eles retiram com cuidado a poeira de séculos, revelando artefatos que confirmam e enriquecem os relatos bíblicos. Um dos locais mais impressionantes é Cafarnaum, uma pequena vila de pescadores nas margens do Mar da Galileia. As escavações em Cafarnaum trouxeram à luz a chamada Casa de Pedro, um local que, segundo tradições antigas, foi a casa do apóstolo Pedro e um dos principais lugares onde Jesus realizou seus ensinamentos e milagres. As ruínas de uma sinagoga do século I também foram descobertas, e acredita-se que Jesus tenha ensinado ali, fazendo ecoar suas palavras nas pedras que ainda permanecem. Outro local significativo é Belém, o lugar do nascimento de Jesus. As escavações em Belém revelaram construções e artefatos que datam da época de Jesus, alinhando-se com os relatos bíblicos. Um dos achados mais notáveis foi um registro em forma de mosaico antigo, mencionando Jesus Cristo nascido de Maria, evidenciando a veneração do local desde tempos muito antigos. Jerusalém, a cidade onde Jesus passou seus últimos dias, é um tesouro arqueológico por si só. A descoberta da piscina de Siloé, onde Jesus curou um cego de nascença, e a escadaria que leva ao templo, que Jesus certamente teria subido, são apenas alguns exemplos das descobertas que trazem os relatos bíblicos à vida. Essas evidências físicas não apenas corroboram os textos antigos, mas também proporcionam um vínculo tangível entre nós e o passado. E não podemos esquecer das escavações em Nazarete, a cidade da infância de Jesus. Encontraram-se casas da época que mostram como seria a vida diária de uma família judia humilde. Essas descobertas oferecem uma janela para a vida cotidiana de Jesus antes do início de seu ministério público, preenchendo lacunas na nossa compreensão histórica. Mas a arqueologia não nos proporciona apenas uma visão dos locais. Ela também nos dá uma visão das pessoas que viveram naquela época. Por meio de ossos, utensílios de cozinha e até inscrições em túmulos, podemos vislumbrar as vidas dos contemporâneos de Jesus, suas lutas, suas esperanças e suas crenças. Essas descobertas arqueológicas são uma ponte entre o passado e o presente, conectando-nos diretamente à história viva de Jesus. Mas nossa exploração não termina aqui. Vamos agora nos aprofundar nos testemunhos dos primeiros cristãos, cujas cartas e documentos não apenas disseminaram os ensinamentos de Jesus, mas também atestaram sua existência e impacto de uma maneira profundamente pessoal e humana. Esses escritos antigos nos oferecem um vislumbre das primeiras comunidades cristãs e de como elas mantiveram viva a memória de Jesus através dos séculos. Os testemunhos dos primeiros cristãos são como janelas que se abrem para um mundo fervilhante de fé e transformação. Esses escritos antigos, preservados com extremo cuidado ao longo dos séculos, nos levam diretamente ao coração das primeiras comunidades cristãs, revelando a profundidade da influência de Jesus em suas vidas e na história da humanidade. Pense nas cartas de Paulo de Tarso, um dos apóstolos mais influentes e um missionário incansável. Suas epístolas, enviadas às comunidades cristãs emergentes em cidades como Corinto, Roma e Éfeso, não são apenas ensinamentos teológicos. Elas são relatos vívidos das dificuldades, esperanças e desafios enfrentados pelos primeiros seguidores de Jesus. Paulo escreve com uma urgência palpável, um fervor que transmite a intensidade de sua convicção e a importância da mensagem de Jesus. Em suas cartas, ele menciona não apenas eventos e ensinamentos, mas também encontros pessoais com aqueles que conheceram Jesus, criando uma teia rica de testemunhos diretos e indiretos. Além de Paulo, temos os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João, que são fundamentais para a nossa compreensão da vida de Jesus. Esses textos foram escritos por aqueles que ou ouviram diretamente de Jesus ou de seus seguidores mais próximos.
Eles oferecem narrativas detalhadas dos ensinamentos, milagres e eventos cruciais da vida de Jesus, cada um trazendo uma perspectiva única, mas complementar. Essas narrativas são preenchidas com detalhes que só poderiam ser conhecidos por aqueles próximos aos eventos descritos, desde descrições de lugares e práticas culturais até diálogos específicos que ecoam a voz de Jesus. E há mais. Outros escritos antigos, como os Atos dos Apóstolos e diversas cartas atribuídas a Pedro, João e outros líderes da igreja primitiva, ampliam ainda mais nossa visão. Esses documentos descrevem as ações e experiências dos seguidores de Jesus após sua ressurreição, mostrando como eles espalharam sua mensagem por todo o Império Romano e além. Eles falam de perseguições, milagres, debates teológicos e a formação de comunidades de fé que sobreviveram e prosperaram apesar das adversidades. Esses testemunhos não são apenas registros históricos, são expressões vivas da fé e do impacto duradouro de Jesus. Eles mostram como sua vida e ensinamentos ressoaram profundamente em seus seguidores, transformando-os e inspirando-os a compartilhar sua mensagem com o mundo. E esse mundo, ao qual os primeiros cristãos se dirigiram, estava prestes a ser transformado. A mensagem de Jesus se espalhou rapidamente, criando um movimento que se tornaria global. Mas como exatamente essa disseminação ocorreu? Qual foi o segredo por trás da rápida expansão do cristianismo primitivo? Vamos agora explorar a expansão do cristianismo primitivo, examinando como a mensagem de Jesus transcendeu fronteiras e culturas, alcançando os cantos mais distantes do Império Romano e além. Esta fase inicial do cristianismo não só consolidou a figura de Jesus na história, mas também preparou o terreno para o impacto global que sua mensagem teria nos séculos seguintes. A expansão do cristianismo primitivo é uma história de transformação radical e resiliência extraordinária. Imagine um pequeno grupo de seguidores, inicialmente considerado uma seita dentro do judaísmo, que em poucas décadas se torna um movimento global, desafiando o status quo do poderoso Império Romano. Essa disseminação rápida e abrangente não aconteceu por acaso. Foi impulsionada por uma combinação de fatores que refletiam a profundidade e a universalidade da mensagem de Jesus. Tudo começou com a dedicação inabalável dos apóstolos e dos primeiros discípulos. Eles viajaram por terras distantes, enfrentando perigos e adversidades para compartilhar o que haviam testemunhado. Pedro e Paulo, por exemplo, são figuras centrais nessa expansão. Pedro, considerado o líder dos apóstolos, levou a mensagem de Jesus até Roma, o coração do império, onde sua pregação e eventual martírio deixaram uma marca indelével. Paulo, com seu ardor missionário, embarcou em inúmeras viagens, fundando comunidades cristãs em cidades importantes como Corinto, Éfeso e Filipos. Suas cartas, escritas durante essas viagens, não só instruíam os novos convertidos, mas também estabeleciam uma rede de comunicação e apoio entre as comunidades espalhadas pelo império. A mensagem de Jesus encontrou terreno fértil entre diversos grupos sociais, escravos, mulheres e pessoas marginalizadas pela sociedade romana foram especialmente atraídos pelos ensinamentos de igualdade, amor e esperança. O cristianismo oferecia uma comunidade inclusiva e uma promessa de vida eterna que ressoava profundamente em suas vidas. Essa universalidade ajudou a mensagem a transcender barreiras culturais e linguísticas, espalhando-se rapidamente por regiões tão diversas quanto a África do Norte, a Ásia Menor e a Europa. O papel das cartas e dos textos sagrados foi crucial nesse processo. Manuscritos do Novo Testamento, copiados e distribuídos com grande cuidado, garantiram a consistência e a continuidade da mensagem de Jesus. Esses textos viajaram de mãos em mãos, de cidade em cidade, alimentando a fé e a determinação dos primeiros cristãos. Cada carta, cada evangelho,
era um elo que conectava comunidades distantes, reforçando a coesão e a identidade do movimento cristão. A perseguição também desempenhou um papel paradoxal na expansão do cristianismo. Os primeiros cristãos enfrentaram severas opressões, desde ostracismo social até execuções públicas. No entanto, em vez de extinguir o movimento, essas perseguições frequentemente fortaleciam a fé dos seguidores. Os mártires, que enfrentavam a morte com coragem e convicção, inspiravam outros a se juntar à causa. Suas histórias de sacrifício tornaram-se poderosos testemunhos da força e da verdade da mensagem cristã. Outro fator que facilitou a disseminação foi a infraestrutura do Império Romano. Estradas bem construídas, rotas comerciais estabelecidas e a relativa paz dentro das fronteiras romanas, a Pax Romana, permitiram que os missionários viajassem com maior facilidade. Além disso, a diáspora judaica, comunidades de judeus espalhadas pelo Império, ofereceu um ponto de partida natural para a pregação cristã, já que os primeiros cristãos eram eles próprios judeus. Enquanto exploramos essa notável expansão do cristianismo primitivo, nos deparamos com uma rede complexa de indivíduos, comunidades e eventos que juntos moldaram o curso da história. A figura de Jesus, inicialmente conhecida por um grupo pequeno em uma região remota, tornou-se um símbolo universal de fé e esperança. Ao seguir essa jornada, através das evidências históricas de Jesus, desde o contexto tumultuado de sua época, passando pelos testemunhos de historiadores antigos, a riqueza dos manuscritos do Novo Testamento, as descobertas arqueológicas impressionantes, até os relatos dos primeiros cristãos e a rápida expansão do cristianismo, uma conclusão se destaca de forma inequívoca: Jesus realmente existiu. Para os cristãos, essa verdade é fundamental. Jesus não é apenas um personagem dos textos sagrados, mas uma figura histórica concreta cujos ensinamentos e ações continuam a inspirar bilhões de pessoas ao redor do mundo. As evidências que exploramos fortalecem essa convicção, oferecendo uma base sólida para a fé e uma conexão profunda com o passado. Se você achou essa exploração fascinante, não esqueça de se inscrever no canal para mais vídeos como este. Deixe seu like e compartilhe com amigos e familiares que também possam se interessar por essas histórias incríveis. Juntos, podemos continuar descobrindo e celebrando as ricas tapeçarias da história e da fé. Até o próximo vídeo!